Você já parou para olhar o céu noturno e se perguntou se aquelas estrelas que parecem tão fixas realmente estão paradas? Prepare-se para ter sua mente explodida, porque hoje vou te contar um segredo que vai mudar completamente a forma como você vê o universo. As estrelas não estão paradas. Elas estão correndo pelo espaço a velocidades que fariam qualquer piloto de Fórmula 1 ficar com inveja. Estamos falando de dezenas, às vezes centenas de quilômetros por segundo. E o mais incrível, algumas dessas estrelas estão literalmente fugindo das suas posições originais tão rapidamente que, se você pudesse viver por milhares de anos, veria as constelações que conhecemos hoje se transformando completamente. Imagina só, a Ursa Maior que você conhece hoje será irreconhecível daqui a 10.000 anos. Quando olhamos para o céu noturno, temos a impressão de que as estrelas estão pregadas numa espécie de teto cósmico, sempre nas mesmas posições. Essa sensação de permanência é tão forte que durante séculos os seres humanos acreditaram que as estrelas eram literalmente fixas. Mas a realidade é muito mais dinâmica e emocionante. Cada estrela que você vê no céu está em movimento constante, viajando pelo espaço em trajetórias complexas dentro da nossa galáxia. É como se cada estrela fosse um carro numa autoestrada cósmica gigantesca, cada uma seguindo sua própria rota, sua própria velocidade, seu próprio destino. O que chamamos de movimento próprio é justamente essa dança cósmica que as estrelas executam. É o movimento que elas fazem perpendicular à nossa linha de visão, ou seja, de um lado para o outro no céu, como se estivessem deslizando pela abóbada celeste. E aqui está o primeiro fato que vai te impressionar. Esse movimento é real, mensurável e acontece o tempo todo, mesmo enquanto você está assistindo este vídeo. A descoberta do movimento próprio das estrelas é uma história fascinante que nos leva de volta ao século XVIII. Foi Edmund Halley, o mesmo astrônomo famoso pelo cometa que leva seu nome, quem primeiro percebeu que algo estava errado com as posições das estrelas. Em 1718, ele estava comparando suas observações com catálogos antigos feitos pelos astrônomos gregos cerca de 1700 anos antes. O que Halley descobriu foi revolucionário. Algumas das estrelas mais brilhantes do céu, incluindo Sírius, Arcturus e Aldebaran, haviam se movido de meio a 1 grau inteiro desde as observações antigas. Era a primeira evidência concreta de que o universo não era estático como se pensava. Mas a história fica ainda mais interessante. Em 1916, um astrônomo americano chamado Edward Emerson Barnard fez uma descoberta que deixou toda a comunidade científica de queixo caído. Ele encontrou uma estrela pequena e fraca na constelação de Ophiuchus, que estava se movendo tão rapidamente que parecia estar literalmente correndo pelo céu. Essa estrela, que ficou conhecida como Estrela de Barnard, possui o maior movimento próprio já registrado. Impressionantes 10,3 segundos de arco por ano. Para você ter uma ideia do que isso significa, se essa estrela mantivesse essa velocidade, ela levaria apenas 181 anos para se mover uma distância equivalente ao diâmetro da lua cheia no céu. Em termos cósmicos, isso é como um sprinter olímpico. Agora você deve estar se perguntando: se as estrelas estão se movendo tão rapidamente, por que não conseguimos ver esse movimento? A resposta está numa palavra: distância. As estrelas estão tão absurdamente longe de nós que mesmo velocidades incríveis se tornam movimentos quase imperceptíveis quando vistos da Terra. Pense assim: se você estiver numa estrada e um carro passar por você a 100 km por hora, você vai vê-lo como um borrão. Mas se esse mesmo carro estiver a 50 km de distância, ele parecerá estar se movendo muito lentamente. Com as estrelas, essa diferença de perspectiva é amplificada milhões de vezes. A estrela mais próxima de nós está a mais de 4 anos-luz de distância. Nessa escala de distâncias, mesmo uma estrela se movendo a centenas de quilômetros por segundo
parecerá quase estacionária para nós. Mas os astrônomos conseguem medir esses movimentos minúsculos com uma precisão incrível, detectando mudanças menores que 1 segundo de arco por ano. E as estrelas não se movem todas na mesma direção ou velocidade. Cada uma tem sua própria trajetória, criando um balé cósmico complexo e belo. Existe um padrão interessante. As estrelas mais próximas de nós geralmente apresentam movimentos próprios maiores. É o mesmo princípio do carro na estrada. Quanto mais perto, mais fácil é perceber o movimento. Mas tem uma reviravolta nessa história que vai te surpreender ainda mais. Nosso próprio Sol também está se movendo. Isso mesmo, nosso sistema solar inteiro está viajando pela galáxia a cerca de 220 km por segundo. E isso cria um efeito visual interessante. Na direção para onde estamos nos movendo, as estrelas parecem estar se afastando umas das outras, como se estivessem fugindo de um ponto central. É exatamente como quando você está dirigindo numa estrada reta. As árvores à sua frente parecem se abrir como um leque, enquanto as que ficam para trás parecem se fechar. Os astrônomos chamam o ponto para onde estamos nos dirigindo de ápex e o ponto oposto de anti-ápex. Agora, vamos falar sobre as consequências práticas desse movimento. Você sabia que as constelações que vemos hoje são completamente diferentes das que nossos ancestrais distantes viam? O movimento próprio das estrelas está constantemente redesenhando o mapa do céu noturno. A constelação da Ursa Maior, por exemplo, que hoje forma o famoso Grande Carro, daqui a 100 mil anos terá uma forma completamente diferente. As estrelas que hoje formam a Caçarola estarão espalhadas pelo céu, e novas configurações surgirão. É como se o céu fosse um caleidoscópio cósmico em câmera super lenta. Isso significa que as histórias mitológicas associadas às constelações, que foram passadas de geração em geração por milhares de anos, são na verdade instantâneos temporários de um céu em constante mudança. Os gregos antigos viam um leão na constelação de Leão, mas daqui a algumas centenas de milhares de anos, essa mesma região do céu pode parecer com qualquer outra coisa. O movimento próprio das estrelas é também uma ferramenta fundamental para os astrônomos entenderem a estrutura da nossa galáxia. Ao estudar como as estrelas se movem, eles conseguem mapear os braços espirais da Via Láctea e identificar grupos de estrelas que nasceram juntas. Uma das descobertas mais emocionantes é que algumas estrelas são verdadeiras fugitivas cósmicas. Essas estrelas foram ejetadas de seus locais de nascimento por eventos violentos, como explosões de supernovas, e agora estão correndo pelo espaço a velocidades absurdas, às vezes mais de 1000 km por segundo. Imagina só, uma estrela que foi literalmente chutada para fora de casa e agora está vagando pela galáxia como um nômade cósmico. Algumas dessas estrelas fugitivas estão se movendo tão rapidamente que eventualmente vão escapar completamente da nossa galáxia. Talvez o aspecto mais poético do movimento próprio das estrelas seja o que ele nos diz sobre a natureza dinâmica do universo. Nada no cosmos está verdadeiramente parado. Tudo está em movimento. Planetas orbitando estrelas, estrelas dançando pela galáxia, galáxias se movendo pelo espaço. Quando você olhar para o céu noturno hoje à noite, lembre-se de que está observando um instantâneo de um universo em movimento perpétuo. Cada ponto de luz que você vê está numa jornada épica através do cosmos, carregando consigo a história de bilhões de anos. O movimento próprio das estrelas nos ensina que mesmo as coisas que parecem mais permanentes estão, na verdade, em constante transformação. É uma lição profunda sobre a natureza da mudança que se aplica não apenas ao cosmos, mas à nossa própria vida. Então, da próxima vez que alguém disser que as estrelas são fixas, você pode sorrir e contar sobre essa dança cósmica silenciosa que acontece bem acima de nossas cabeças. Você pode falar sobre a estrela de Barnard correndo pelo espaço,
sobre as constelações que estão lentamente se transformando, sobre nosso Sol carregando todo o sistema solar numa jornada pela galáxia. Espero que este vídeo tenha mudado a forma como você vê o céu noturno. Se você ficou tão fascinado quanto eu com esse tema, não esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas possam descobrir essa maravilha da astronomia. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos nos mistérios do universo e me conta nos comentários qual foi a parte que mais te impressionou sobre o movimento das estrelas. E já que estamos falando de movimentos cósmicos, que tal descobrir como os planetas dançam ao redor do Sol? Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar essa jornada pelo cosmos. Até a próxima aventura espacial. E lembra, toda vez que você olhar para as estrelas, elas estarão dançando só para você.